hoje nós vamos estar vendo aqui o módulo 2, a lição 2 desse curso, e nós estamos com o tema a divisão religiosa, causas e soluções. E vamos juntos aprendermos e ver o que a Bíblia ela nos instrui com relação a isso. É uma realidade, a nossa vivência, nosso dia a dia, a nossa sociedade, no sentido, o povo que busca a Deus, infelizmente, é um povo dividido, infelizmente. Mas será que essa é a vontade do Senhor? Será que Deus planejou para que o seu povo, eles vivessem, cada um levantando uma bandeira diferente? E o propósito da lição não é atacar A, atacar B. Na verdade, nós nos confrontamos a cada dia com essa realidade. Então, nós não podemos fugir dela. Mas nós queremos voltarmos para ver o que a Bíblia ensina com relação à vontade do Senhor para o povo, para o seu povo, para aqueles que buscam adorar o Senhor. Então, veja só. Existem muitas religiões diferentes nos dias atuais. Isso é uma realidade, é algo que nós não temos dúvida. Basta nós sairmos de casa que praticamente em cada esquina a gente encontra um local de adoração com nome diferente, regras diferentes. Então não é estranho isso. E também, centenas delas nem têm Jesus como o Senhor, o Salvador. Mas são religiões. Nós podemos até pensar no islamismo. Então, é uma religião grande, por sinal. Nós não vamos falar aqui sobre o Islã, mas não é de se estranhar que é um dos grupos que mais cresce no mundo. No Brasil, tem crescido muito nos últimos anos. Nós temos também o grupo, o hinduísmo, que também na Índia cresce bastante. É uma grande religião. Nós temos também o budismo, a religião orientais, que também tem no Brasil. Tem colônias, né, de pessoas que fazem seus trabalhos voltados a Buda, aqui mesmo no Brasil. Né? Não é estranho isso aqui para nós. Temos também o confucionismo, a gente estuda muito isso na história. Veja só, o islamismo, eles têm o próprio livro sagrado deles. Nós sabemos disso. Eles têm um Alcorão. E isso faz com que esse grupo de pessoas, elas vivem em total harmonia. Se você encontrar um grupo na Polônia e você encontrar outro grupo em Portugal ou aqui no Brasil, você vai observar que as práticas deles são as mesmas. Eles não mudam. Eles têm um livro que rege a doutrina deles. O hinduísmo tem também o livro sagrado. Esse livro rege a doutrina, esse livro rege o procedimento, a vida daquelas pessoas que seguem o hinduísmo. E eles são muito unidos nas suas práticas, né? Nas suas adorações, nas suas cerimônias, assim como o Islã, né? Mas agora, vejamos alguns grupos que nós conhecemos mesmo, não justifica as divergências doutrinárias entre as religiões consideradas cristãs. Quando a gente fala daquelas anteriores que nós falamos agora, a gente pode até entender, são religiões que eles não têm Jesus como Senhor. Por quê? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma missa. Nós sabemos como é que é os dogmas, sabemos realmente como é que é o procedimento. É possível de que cada um de nós tenhamos vindo de um ambiente que era católico também, que era romano, né? Mas nós também temos aqui, um culto. Vamos pensar aqui no culto tradicional, né? Nós temos aqui as pessoas, o ambiente diferente, né? Nós temos aqui. E nós temos também um outro tipo de culto, diferente dos demais. Agora, o que nos chama a atenção aqui nesses três, poderíamos colocar aqui outros mais,
é que todos eles têm o mesmo livro sagrado, né? Você observa que o Islã tem um livro sagrado, e onde você encontra o Islã é a mesma coisa. Você encontra o Buda, que onde eles estão é a mesma coisa. Por que que entre o povo de Deus, que tem o mesmo livro, o procedimento torna-se diferente? É algo que nós precisamos estar analisando. E o interessante é que todos dizem serem cristãos, seguidores do Senhor Jesus, que ouvem Jesus, que estudam a palavra de Jesus, que recebem os ensinamentos de Jesus, que conhecem as práticas dos primeiros discípulos de Jesus. Mas por que que o procedimento, por que que na prática essas coisas são diferentes? São totalmente diferentes. Então é coisa que a gente precisa estar sempre assim, examinando. Então veja só, a divisão não agrada ao nosso Deus. Por quê? Porque não é algo que ele planejou. Veja só, Jesus, ele orou pela a unidade dos seus discípulos. Jesus, ele teve todo esse trabalho para que os seus discípulos pudessem viver em unidade. Então, veja só aqui. Jesus, em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 11, a gente conhece esse texto aqui como aquele momento da oração, né, de Jesus, depois dele ter lavado os pés dos discípulos, depois de ele ter dado, acalentado o coração dos discípulos, né, no capítulo 14 de João. No 15, ele fala a importância de estar ligado nele, né, porque sem ele nada podeis fazer. E no 16, ele faz aquela promessa do outro Consolador. Enfim, no 17, depois daquilo, antes dele ser traído, Jesus ele sai um pouco e ora. E nessa sua oração, no versículo 11, ele vai dizer: eu não estou mais no mundo, falando aqui ao Pai, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então vejam, Jesus, ele continua aqui no versículo 20 em diante, ele vai dizer: e rogo não somente por esses. Então veja que Jesus ele estava orando aqui em prol dos seus discípulos, né, aqueles que estavam ali com eles, né? Mas no versículo 20 ele vai dizer: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer. Um ponto bem interessante, que a fé, como Romanos 10 ele vai dizer, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, a fé verdadeira ela precisa ser desenvolvida na pessoa através da pregação da palavra de Deus. E ele continua aqui no versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele orou pela a unidade, e essa unidade, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Para que as pessoas, ao vir essa comunidade de discípulos, eles crescem que, de fato, Jesus foi enviado pelo Pai. Então, olha só esse jogo de palavras, essa construção que Jesus ele fala aqui. Ele vai dizer aqui, eu em ti e eles em nós. É bem interessante porque ele começa a dizer que é para que todos sejam um. Vamos pensar como seria isso. Digamos que nós vamos à feira e aí a gente chega na feira e compra 1 quilo de batata. Aí nessas batatas, vem uma batata grande, uma menor, uma média, tem várias batatas, dá para você até contar. E aí, quando você chega em casa, você cozinha essas batatas, amassa elas e faz um purê. Aí já não tem mais como nós sabermos qual era a batata que era maior e qual era a menor. Por quê? Porque todas estão unidas em si mesmas.
Então, é praticamente essa unidade que o Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos com ele, com o Pai e com cada um dos discípulos. Essa é a unidade que Deus ele espera do seu povo. Então, por essa razão que a divisão ela não agrada ao nosso Deus, né? Não agrada ao nosso Deus. Jesus, ele continua aqui no versículo 22 e 23, ele vai dizendo aqui, e eu lhes dei a glória, né? A glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Então, veja só, Jesus faz esse tipo de oração, esse tipo é o desejo que ele quer, falando ao Pai, esperando que o seu discípulo desenvolvesse essa união. Ele continua aqui, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha só a oração de Jesus. Jesus dizendo, eu neles e tu em mim. Né? Então, se Deus em Jesus, Jesus está em nós, no discípulo, então nós temos vamos pensar assim, né? Aquele purê, né? Aquele várias batatas, mas em uma só, uma unidade perfeita. E é exatamente isso que ele quer, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste a eles, assim como me amastes a mim. Então, Jesus, ele expressa isso em oração. Então, a gente pode observar aqui nesse texto, desde o versículo 11, é que Jesus, ele orou pela unidade de seu discípulo, né? Jesus também, ele orou por cada um de nós. E o propósito da sua oração é para que nós fôssemos unidos, sabe? Para Jesus, a unidade é a condição que fará o mundo acreditar nele, fará com que o mundo realmente se volte para ele. Lembra lá em Atos capítulo 2, versículo 47, vai dizer que a igreja ela tinha simpatia das pessoas de fora, né? Porque eles louvavam a Deus e a cada dia o Senhor ia acrescentando. Então, era diferente. Aquela comunidade chamava atenção. Era um povo diferente, né? Era um povo diferente. Então, essa unidade deve ser semelhante à que ele tem com o Pai, né? Jesus tem com Deus. Então, apesar de ser personalidades diferentes, duas pessoas, tem o Espírito Santo também, mas eles tinham o mesmo propósito. Pensemos em Deus e Jesus como um exemplo de unidade, como a gente viu aqui no versículo 21, né, de que nós já lemos. Jesus falando, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade. Agora, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver ao menos algumas características. Né? Primeiro, eles mantinham-se unidos. Né? Quando a gente olha para aqueles primeiros discípulos, né, em Atos, no início da igreja, a gente vai observar que eles se mantinham unidos. A primeira igreja, né, a igreja no primeiro século, ela é um exemplo dessa unidade. Né? A gente observa aqui no versículo 44 de Atos capítulo 2, que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Sabe, uma das coisas que eu acho bem interessante aqui é nesse contexto do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, no primeiro século, a igreja sendo estabelecida. Todos nós somos conhecedores de que quando Jesus ele veio ao mundo e começou o seu ministério, já existia vários grupos religiosos na sua época. Já existiam os fariseus, já existiam os essênios, os zelotes, os herodianos. E assim, a gente poderia citar vários outros nomes, né, de grupos religiosos, e todos esses grupos, eles buscavam a Deus, eles adoravam a Deus. E eram os grupos que mais confrontavam com Jesus, né? Confrontavam com Jesus. Interessante que, quando Jesus
ele ensinava aos seus seguidores, na época, ele direcionava essas pessoas a olhar para ele, olhar para Deus, servir a Deus. Como nós vimos na última lição, na história das alianças, Jesus veio para cumprir a lei e também ensinou, motivou seus ouvintes a obedecer à lei, porque Jesus estava debaixo da lei. Mas veja, Jesus, ele nunca que mandou seu discípulo a se reunir com nenhum desses grupos existentes. E esse texto de Atos 2,44, quando a igreja já estava em evidência ali no primeiro século, ainda continuava tendo esses grupos diferentes. Quando Paulo, mais tarde, que era Saulo, Paulo, mais tarde, voltando das suas viagens, no capítulo 21, chegou ali em Jerusalém, ele quase era morto, né? Mas como tinha fariseus, saduceus, e uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam, e Paulo diz, olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. Aí dividiu aquele sinédrio. Aí Cláudio foi, pegou ele e teve aquele movimento todo que nós já conhecemos. Mas veja, esses discípulos, quando eles entendiam o evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, eles não iam para esses, eles estavam sempre unidos, seguindo o mesmo ensinamento. Então, uma das características que mostra a unidade é manter-se unidos, né? Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, né? Então, o que proporcionava a unidade entre eles era a dedicação, né, de seguir seguir a doutrina, os ensinos dos apóstolos, como nós podemos observar na segunda característica, né? Eles seguiam a doutrina dos apóstolos. E isso é bem interessante, por quê? Porque lembra, quando Jesus ele falou em João 16 que ele iria, mas ele iria, o outro Consolador viria, o Espírito da Verdade, que iria conduzir os apóstolos em toda a verdade. Então, os apóstolos, eles foram conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, não somente para escrever as cartas, né, às igrejas, às discípulos, mas também para conduzir a igreja, né? E aqui no versículo 42, após o início da igreja, em Atos 2, 41 ali, quando houve aqueles quase 3.000 batismos, diz que aquele grupo de pessoas, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos passavam para eles. Então, toda a igreja, ela recebia aquele ensinamento e eram perseverantes naquilo. Eles perseveravam na comunhão, né? Eles tinham uma comunhão entre eles, né? Eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão aqui não é uma cesta básica, não é isso. Esse partir do pão aqui era a ceia do Senhor, e eles faziam semanalmente com as orientações bíblicas. Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Eles também perseveravam nas orações. Esse termo, nas orações aqui, apesar de que nós encontramos vários textos que a igreja estava reunida, orando a favor, às vezes, dos apóstolos presos, havendo a perseguição, mas esse termo nas orações também fala dos momentos de adoração, dos cultos que eles faziam. A gente tem um texto em que, quando Ananias e Safira chega mentindo para os apóstolos, eles estavam ali no templo, né? E parece que o culto deles demorava bastante. E, passado mais de 1 hora, foi que a mulher chegou, né? Então, eles tinham esse período de oração. Mas o ponto é que o que caracterizava essa unidade da primeira igreja, primeiro, a unidade, a união, que viveu tudo em comum. Segundo, eles seguiam o mesmo ensinamento. Então, o mesmo direcionamento eles seguiam, né? Eles perseveravam nisso. Um outro ponto que a gente observa aqui, uma terceira característica,
é que eles tinham uma só mente e um só coração. Embora a essa altura fosse uma multidão de discípulos, como a gente pode observar aqui, mas eles tinham, como diz aqui, ó, da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Então, observe, nós estamos aqui dentro de um contexto, após aquele batismo de quase 3.000 pessoas, depois, Pedro e João, na Porta Formosa, faz a cura daquele coxo, prega o evangelho ali dentro, e o Sinédrio não gostou nada da ideia, chama, prende os apóstolos, porém, no capítulo 4, versículo 4, diz que o número de homens chegará a quase 5. Se a metade desses homens forem casados, vamos pensar aí mais uns 2.000 mulheres. Se a metade desses 2.000 casais tivesse filhos, vamos pensar aí mais 1.000, vamos pensar aí umas 7.000 pessoas aí, né, nessa conversão. Né? Então o número crescia, mas esse número crescia, mas não era com mente dividida, cada um para um lado, cada um por si, não. Da multidão dos que criam, era um coração e uma só alma. Sabe, você observa aí como eles levavam a sério essa questão da palavra do Senhor, dos ensinamentos, de perseverar naquilo que o Senhor ele tinha deixado. Então, eles tinham isso como propósito nas suas vidas, né? Uma quarta característica, né, do porquê, de o que deve caracterizar a unidade, né, na igreja, do discípulo, do cristão, aqueles discípulos, eles tinham a simpatia de todo o povo. Olha, é tão triste hoje, né, o nosso contexto. Parece que hoje a igreja, né, ela se tornou assim uma apatia, a sociedade tornou-se a apatia, né? Vixe, não gosto de fazer negócio com crente não, que são isso, são aquilo. Veja o testemunho de como nós chegamos, né? Mas aqui no primeiro século, a igreja, né, ela tinha a simpatia de todo o povo. O texto aqui de Atos 2:47, eu tenho citado ele logo no início, diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, eles estavam sempre juntos, eles estavam adorando a Deus sempre juntos, eles partiam o pão juntos, eles oravam juntos, eles aprendiam dos apóstolos juntos, e aquilo chamava a atenção das pessoas, eles louvavam a Deus, e tudo aquilo ali caía na graça das pessoas, de todo o povo. Né? E o restante do texto, aqui do 47, a parte B, vai dizer, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, é importante isso, porque o cristianismo original era algo atraente aos olhos da sociedade, né? Não estou falando dos perseguidores, né? E nós sabemos que o Império, até 400 e poucos anos, ele castigou muito o cristianismo, mas estamos falando aqui da sociedade em si, pessoas naturais, normais, né? Então, o cristianismo original, ele era atraente aos olhos da sociedade. Como diz aqui, tinha simpatia de todo o povo. Então, o cristianismo hoje, infelizmente, é sinônimo de divisão, divergência e apatia. Né? É totalmente o oposto daquilo que a gente vê na igreja, né, no primeiro século, nas páginas da Bíblia. Totalmente diferente. Então, não devemos, com certeza, desprezar o desejo e a oração de Jesus. Os textos que nós lemos de João, né, orando pela unidade, querendo que o discípulo fosse assim como ele era com o Pai, são textos que nós, e assim também quando a gente for ensinar, que nós possamos realmente fazer pesar isso aí, né? Não desprezar esse desejo de Jesus. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas desprezam, justificando a falta de unidade e nos acomodamos. É assim mesmo, sabe?
É, não devemos nos acomodar com isso. Por quê? Porque não é o desejo de Deus, né? Não é o desejo de Deus. E nós, como o princípio de Timóteo 4,16, nós queremos tanto servir bem ao Senhor, como nós também queremos instruir pessoas a fazer o mesmo, servir bem ao Senhor, da forma que venha se agradar ao nosso Deus. Então, não devemos desprezar, né? Agora, veja só, certamente cada um de nós que estamos fazendo essa aula hoje, que estamos até mesmo vendo essa aula, cada um de nós, certamente, nós cremos em Jesus, né? Nós cremos em Jesus como Salvador único, como caminho, né, o Filho de Deus, né? Ah, todos nós, eu também creio nisso. Agora, mas muito provavelmente que nós não compartilhamos das mesmas crenças, porque nós estamos inseridos em ambientes diferentes, fomos instruídos em ambientes diferentes. E às vezes não nos preocupamos em voltar para a Bíblia para de fato deixar que ela fale, que ela nos guie com o exemplo que nós temos encontrado nas Escrituras. E possivelmente não seguimos a mesma doutrina cristã. Apesar de termos a fé no mesmo Deus, mas há uma grande probabilidade de não seguirmos a mesma doutrina cristã. Agora, a divisão no cristianismo, e uma das coisas que a gente precisa entender isso, a divisão no cristianismo, ela não contribui com a obra de Cristo, né? A divisão no cristianismo, ela não agrada a Deus. E é uma das coisas que a Bíblia ela deixa muito clara, né? Nós temos visto isso nas orações de Jesus, e nós temos visto vemos isso no decorrer da vida da própria igreja, né? Que a divisão ela não contribui. Sabe, você lembra daquele texto de Mateus, quando chamaram Jesus, que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, né? E ali, Jesus disse, olha, todo reino dividido, ele não subsistirá. Em outras palavras, ele diz que até Satanás ele está unido com o seu propósito. Então, por que que só o reino de Deus, só a igreja do Senhor tem que viver dividida? Por que que o súdito do Senhor Jesus, por que que o povo de Deus tem que viver dividido? Então, não agrada a Deus, não contribui para o desenvolvimento do verdadeiro cristianismo, como Deus realmente quer. Veja, a unidade cristã, ela é um desejo e mandamento de Deus. Por que que hoje, nós usando a mesma palavra que foi usada no primeiro século, nasce cristão diferente do que simplesmente cristão, como era no primeiro século, né? E nós usamos a mesma semente. Jesus disse que a semente é a palavra. Então, se nós estamos usando a mesma semente, né, tem que nascer cristão. Mas vamos em frente aqui. Então, a unidade cristã é um desejo e mandamento do Senhor. A igreja na cidade de Corinto, uma igreja do Senhor, no primeiro versículo 1 e 2, ele vai dizer, aos santos chamados para a santificação, juntamente com todos que em todo lugar invocam o Senhor. Então, é uma igreja, é uma carta que ela tem um princípio geral para todos os cristãos. Mas a igreja em Corinto, ela estava passando por muitos problemas. Se a gente pensa em problema em igreja, vamos pensar em Coríntios, né? Parece que ali é a fonte de problema no sentido de igreja, né? Tinha de tudo. Mas sabe, uma das coisas que era prioridade, que foi tratado de imediato, foi o problema da divisão. Os outros problemas, como o problema do casamento, os problemas do dinheiro, da oferta, os problemas se as jovens podiam casar ou não, problema do rapaz que estava com a mulher do pai, esses problemas aí eram graves, né? Mas o problema da divisão tinha sua prioridade máxima, porque uma das coisas que destrói a igreja é o partidarismo. Quando começa aquela divisão interna,
né? Preferencialismo. Ah, eu gosto mais do Gesiel pregando porque ele é um homem de poder. A outro, não, eu gosto mais do Ricardo, porque o Ricardo é mais... E aí começou esse problema em Coríntios. E aí Deus tinha prioridade para resolver a questão da divisão. Olha só o que diz aqui nesse texto. Paulo falando, rogo-vos, irmãos. É aquela mesma expressão que às vezes a gente usa. Pelo amor de Deus, né? Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus. Você já falou isso para... Eu já falei isso para a gente falar isso para nossos filhos. Filho, pelo amor de Deus, pare com isso, né? A gente apela para o nosso Senhor. Então, Paulo estava aqui, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais, concordeis no falar, e que não haja dissersões entre vós. Em algumas versões vai dizer divisões, né? Antes sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer, pois a respeito de vós, meus irmãos meus, fui informado pelo da família de Cloé que há contenda entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Sabe? Ou uns poderiam dizer, olha, eu prefiro Paulo, porque Paulo teve uma experiência com Jesus, ele viu Jesus, o resplandecer, sabe? Paulo é que é o apóstolo. Outro poderia dizer, eu prefiro o Apolo. Apolo vem de Alexandria, o homem eloquente, dominador da palavra, o homem que sabe falar, tem postura. Aí outro vai dizer, não, eu prefiro Pedro, porque Pedro, olha, andou com Jesus, pegou em Jesus, falou com Jesus. Esse aqui é o apóstolo poderoso. Aí o outro, bom, eu sou mesmo espiritual e eu prefiro ficar só com Jesus, né? Então, ou seja, partidos, sabe? Preferencialismo dentro da igreja em Corinto. E Deus está reprovando essa atitude desses irmãos. Nós precisamos refletir nesse ponto. Nós poderíamos falar vários outros pontos que o Espírito Santo condena esse tipo de procedimento. Deus está feliz com a situação em que se encontra o mundo religioso de hoje? Será que Deus está contente olhando do seu, vamos pensar assim, do seu trono, olhando para o povo e dizendo assim, poxa, que legal que tem vários grupos diferentes, né? Será que Deus tem esse prazer, né? Se eles tivessem essa felicidade, podemos dizer assim, se Deus estivesse contente com esse procedimento, Paulo ele não teria corrigido a igreja de Corinto. Ele simplesmente poderia dizer, é isso mesmo, continue assim, cada um vai para um lado, assim o evangelho cresce. Não é assim que a gente usa hoje? Bom, pelo menos o evangelho está sendo pregado. Oh, será que, de fato, é esse tipo de evangelho que o Senhor quer que seja pregado? Um evangelho de discórdia, um evangelho de divisão, um evangelho de partidarismo? Ah, nós saímos daquela igreja ali, não quero nem saber daqueles irmãos ali. Será que é isso mesmo que Deus está querendo para o seu povo? Pelas Escrituras, né? Por exemplo, acaso Cristo está dividido? É o que Paulo ele fala ali, porque Paulo ele fez aqui algumas perguntas retóricas, né, no versículo 13. E são perguntas cujas respostas são bem óbvias. Ele vai dizer, Cristo ele está dividido? Não, Cristo não está dividido. Ah, eu fico com a cabeça, eu fico com a perna, eu fico com o braço, eu fico com... Não, Cristo não está dividido. Paulo foi crucificado pelos coríntios? Não, Paulo não foi crucificado pelos coríntios. Eles foram batizados em nome de Paulo? Não, não foram batizados em nome de Paulo. Então, são perguntas com respostas óbvias. Então, se Cristo estivesse dividido, aí estaria justificada a situação do cristianismo
de hoje, de nossos dias, do povo que busca, que busca adorar o Senhor. Mas Cristo não está dividido. Cristo é um só e a sua palavra é uma só, o seu ensino é um só. Não muda, não mudou. Agora, é bem interessante nós olhar para esse texto, podemos ver outros mais, mas a mesma pergunta que Paulo fez aos Coríntios está sendo respondida no mundo religioso ao nosso redor. Porém, de uma forma lamentável. Por exemplo, como é que hoje as pessoas estão respondendo ou estão tratando? Uns dizem assim, eu sou de Paulo. Vamos pensar assim, eu não estou, mais uma vez, nós não estamos aqui para falar de A ou B. Mas vamos pensar. Alguns vão dizer, não, eu sou adventista. Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou católico romano. Não, eu sou testemunho de Jeová. Não, eu sou moro. Sabe? É a mesma coisa que os coríntios estavam passando ali. E outros vão dizer, não, eu sou cristão e pronto. Não é diferente. A mesma situação naqueles que estão querendo agradar assim o nosso Deus. E o que isso caracteriza? São sinais, vamos pensar assim, são sinais ou evidência da falta de quê? Da falta de unidade entre o povo que busca assim o nosso Deus, né? Que busca Deus. Então, a situação religiosa de hoje, ela é bem parecida com o que a igreja em Corinto ela queria desenvolver ali naquele primeiro momento, onde Deus teve que combater esse problema de imediato, para que isso não pudesse, sim, proliferar a partir daqueles irmãos. Um outro ponto bem interessante da gente observar aqui é que os fundamentos divinos do cristianismo são únicos e não mudou e jamais vai mudar. Continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. A gente pode observar aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 3, que ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, não tem meios para discórdia, divisão aqui. É verdade que tem alguns irmãos que a gente tem realmente que suportar, mas não dar-nos o direito de dividirmos dele. Não dá. Mas suportar é amor. Por quê? Porque nós precisamos procurar, como diz no final aqui, diligentemente guardar, preservar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, veja só, o apóstolo, aqui em Efésios, ele rogou aos cristãos em Éfeso que perseverassem, preservassem, na verdade, a unidade existente ali entre eles, né? A unidade, ela tem origem no Espírito Santo. Então, é importante isso. A unidade, ela é o resultado da obra de Jesus e não da obra do homem. Infelizmente, às vezes, pessoas querem manter uma unidade através de um nome de uma placa, né? Se a placa aqui é expedito, então onde tiver expedito, todo mundo está no mesmo pensamento. Então, essa é a forma de unidade baseada no homem. Mas a unidade, ela tem origem no Espírito, é baseada naquilo que Jesus Cristo fez, na obra de Jesus, e não na obra do homem. Foi Jesus quem derrubou a parede da separação entre judeus e gentios. A gente pode olhar isso aí, depois você pode ver em Efésios, né? No capítulo 2, 14
ao 18, né, que aqui ele vai dizer, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação, que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um só homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a, a inimizade. Efésios 2 fala a respeito disso. Então, foi Jesus quem fez isso. Foi Jesus que derrubou essa parede. Não foi o homem. Um outro ponto bem interessante também, foi Jesus quem criou, ou vamos pensar assim, foi Jesus quem edificou ou estabeleceu a igreja. Não foi o homem. Apesar de que o homem hoje tem criado suas igrejas, mas a igreja, né, bíblica, ela foi estabelecida por Jesus. Olha só o que diz aqui Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, depende da versão, não prevalecerão contra ela. Um outro ponto também é Jesus quem acrescenta a pessoa à sua igreja, não o homem, e não o homem que acrescenta a pessoa à igreja. Hoje as pessoas, eles têm às vezes assembleia para aceitar alguém, às vezes é aceitação por aclamação, ou às vezes é aceitação apenas por uma carta. Enfim, são critérios que o homem ele desenvolveu para no decorrer dos séculos, né? Mas a igreja neotestamentária é o Senhor Jesus que acrescenta a pessoa a ela. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem os seus critérios para a salvação. E todos que obedecem os seus critérios é acrescentado por ele à sua igreja, e não o homem. Os cristãos devem dar testemunho da existência dessa unidade. Então veja qual é o testemunho que hoje o povo de Deus está dando para a humanidade, para a sociedade. Está dando um testemunho de desunião, um testemunho de divisão, um testemunho de partidarismo, um testemunho de preferencialismo, sabe? Estão esquecendo, de fato, aquilo que o Senhor Jesus, e o propósito pelo qual o Senhor Jesus ele veio a esse mundo. Essa unidade tem sido rompida por pessoas ignorantes. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre a carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 17, né? Que homens ignorantes, indoutos, eles iriam deturpar, distorcer a palavra do Senhor. Então, se aquilo já acontecia no primeiro século, imagina nos dias de hoje. Então, essa unidade, ela tem sido rompida por pessoas assim, né, por falsos cristãos que não se importam em fragmentar a unidade do Espírito e desrespeitar a sua obra. Então, por essa razão, existe essa divisão religiosa em nossos dias, que já é algo que já vem de um bom tempo para cá. Então, outro texto bem interessante, pensando ainda sobre os fundamentos divinos, olha só os fundamentos divinos aqui. Há um só corpo, né? E quando ele fala corpo, nós vamos ver mais à frente que está falando sobre a igreja. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Quando ele fala, como também foste chamado em uma só esperança, é exatamente o plano de salvação. Ele não muda. O plano de salvação pregado no primeiro século, ele precisa ser pregado até a volta do Senhor. Uma só esperança, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então veja, o fundamento divino do cristianismo são únicos, não muda e não mudará. Um só Senhor, um só Espírito, e assim a gente vai estar vendo aí o fundamento.
Então, ao manter a unidade do Espírito, temos a segurança de que a igreja ela irá permanecer naquilo que Deus quer que ela seja. O que é que Deus quer que ela seja? Um só corpo, uma só igreja. É isso que Ele quer, né? Hoje, infelizmente, como nós vemos, é tipo um Lula molusco, né? É um cabeção com um bocado de, de braço, sei lá qual é o nome daquele negócio, né? É assim que a gente vê hoje. Todo mundo tem Cristo como cabeça, mas cada um tem uma ramificação diferente. Parece um monstro, né? E não é assim que é para ser. É um só corpo, uma igreja, como ele fala aqui em Efésios, capítulo 1. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, que é o seu corpo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Quantos de cada um existe? Apenas um, né? Um de cada. Um Deus, uma fé, um batismo, um Espírito, uma esperança. Enfim, um. Então, ninguém inventou essas verdades. Não foi o homem que inventou. E nenhuma opinião humana irá modificá-la. Apesar de que as pessoas, elas tentam modificar. Quantos hoje que pregam 2, 3 batismos? Enquanto que Deus ele diz que há hoje um só batismo. Então a gente precisa pegar uma caneta, riscar esse texto da Bíblia, ou melhor, arrancar, fazer que nem o Marcião nos primeiros séculos, fazer uma Bíblia para ele, e porque de alguns textos ele não gosta. Então a gente precisa ficar com o que a Bíblia ensina. Então todos esses itens, quando autênticos, não promovem divisão, mas promovem unidade. Então, essa é a vontade do Senhor. E o que nós devemos fazer com tudo isso? Nós precisamos deixar a Bíblia falar, né? Deixar a Bíblia falar. É ela que é o nosso manual, ela que é a nossa regra de fé e de prática. Deixemos a Bíblia falar. Há causas e soluções para a divisão atual. Vejamos algumas denominações que surgiram após a reforma. Eu vou mandar esse gráfico junto com a lição. Mas veja só, a igreja, ela foi estabelecida no primeiro século, ela tem a sua linha permanente, houve um período de obscuridade, né, ali em 325, quando houve o concílio de Nicéia. As perseguições, elas começaram atacando a igreja de fora, mas veio os apologetas defendendo a fé e coisas assim, mas depois teve uma perseguição mais em massa, sangrenta, de mortes, né? E aí a igreja se tornou obscura no sentido de que não era tão evidente, né, devido a essas perseguições, mas ela sempre existiu. Lembra da palavra de Jesus? Que as portas do inferno nunca prevaleceriam. Jesus é o rei, então não existe rei sem súdito. Se a igreja deixou de existir, Jesus falhou, e ele não falha. Então ela ficou num período de obscuridade, e veio surgir com mais evidência após os movimentos do século XVI. Mas durante esse período de obscuridade, surgiu o catolicismo, foi se elevando. Eu não vou entrar muito, porque senão eu vou entrar na história da igreja, que não é o nosso ponto aqui. Mas o que aconteceu? Devido às perseguições, só abrir um parênteses aqui, a igreja ela se desviou, pelo menos parte dela, tentando se proteger. Eles desenvolveram um bispo regional para assumir a responsabilidade de levar informações em suas reuniões, porque eles não queriam que todos estivessem muito aparentes devido às perseguições. E com isso, com o passar do tempo, foi elevando até o ponto de um bispo tomar de conta e chegou o papado, essas coisas todas, né? Só que a igreja ela se desviou ali pelo quinto século, já estava se desviando, se tornando ali, como a gente conhece, a igreja romana, tornou muito poderosa. O bispo ficou mais poderoso, o bispo de Roma. Em 1517, teve a reforma com Lutero, e de Lutero, da reforma, surgiu o episcopal,
surgiu presbiterianos, que são mais de 17 ramificações, hoje tem muito mais, né? Enfim, tem várias igrejas que surgiram após a reforma. Todas as demais igrejas, denominações que nós temos hoje de conhecimento, todas elas já surgiram depois da igreja, vindo da igreja católica. Então, elas nem saíram da igreja original. A igreja católica saiu da original. Mas as denominações surgiram da igreja católica, principalmente depois da reforma, que teve ali todo mundo aquela liberdade de livre interpretação, leitura, e aí terminou que desencadeou para o que nós temos em nossos dias. E aí, nesse gráfico, tem algumas informações bem precisas, né? Dos eventos, né? Quando foi que começou o instrumento musical na igreja, né? E tem em 1054, essa questão da igreja grega, foi o rei que queria se casar e não poderia, que a igreja católica não dava de voto, porque ele já era casado, e ele pegou, e o rei Henrique, né, pegou e vou criar uma igreja para mim, e fizeram lá. Enfim, é uma história bem bonita de se ler e estudar, mas é triste devido isso ter acontecido no povo de Deus. Eu vou mandar esse gráfico na sala. Então, os homens, na verdade, eles começaram a mudar a doutrina original logo depois da morte do último apóstolo, né? Antes do final do século I. Né? Começou a mudar, o gnosticismo, né? Bem conhecido, já estava bem atuante. João, ele escreve ali a primeira e segunda carta, combatendo esses problemas internos da igreja, né? Do gnosticismo. Enfim, muitas coisas estavam acontecendo, muitas pessoas que saíram do meio da igreja, o João vai até dizer, são anticristo, né? Porque estavam ensinando aquilo que Jesus não ensinava. Enfim, muitos acontecimentos, né, na história do povo de Deus. Então, a apostasia da igreja foi uma tendência ainda no primeiro século. Às vezes nós podemos pensar que antes da reforma nós não tínhamos essas tão grandes números de denominações, mas os grupos religiosos sempre tiveram bastante, né, desde a época de Jesus. Mas do cristianismo, principalmente depois da reforma. A igreja, no primeiro século, se desviou, a parte dela se desviou, nascendo a igreja romana, devido à elevação do bispo, mas ela manteve ali o seu casamento com o império e andaram bem por um bom período, mas a igreja sempre esteve atuante, presente no mundo, apesar de oculto. Então, a apostasia da igreja foi uma tendência ainda no primeiro século, né? Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Né? A apostasia na Bíblia significa afastar-se da fé, do ensino dos apóstolos. Em outras palavras, é deixar essa doutrina. Né? É bem interessante isso, porque às vezes, por mais que falamos de Jesus, pregamos a palavra, mas nós precisamos entender se a doutrina que nós estamos ensinando, se de fato ela está em harmonia com a doutrina neotestamentária, com a doutrina dos apóstolos. Né? Isso que faz estar fazendo dentro da vontade do Senhor. Então, a igreja do Novo Testamento é exatamente o que o Senhor quer. Não é uma igreja A, B, C, D. Não, a igreja que o Senhor quer é aquela que ele estabeleceu. Foi para isso que ele veio a esse mundo. Veja aqui no princípio que nós temos, aqui em 1 Coríntios 4,6, depois que Paulo ele fala aquelas palavras no capítulo 1, versículo 10 em diante, ele vem falando vários outros problemas no capítulo 3, que são os irmãos carnais, que precisam de leite ainda, não estão preparados para um alimento mais sólido. No capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, irmãos, essas coisas eu apliquei figuradamente a mim, Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. E esse princípio ele é muito importante, porque nós ensinamos e nós ouvimos ensinamento. Então, nós precisamos saber se aquilo que nós estamos ensinando ou aquilo que nós estamos recebendo
se ele está de fato de acordo com a palavra, ou se ele não está indo além daquilo que está escrito. É por isso que na lição anterior nós falamos sobre questões, sobre alguns ensinamentos que estão se passando por aí. Né? Questione para saber de onde é que está vindo. E olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Qual era o perfil de Paulo, o perfil de Apolo? Né? É exatamente não ir além daquilo que estava escrito, não ir além daquilo que o Senhor Jesus já tinha assim passado para ele. Um outro texto que João, quando escreveu ali para os irmãos de Éfeso, ele coloca aqui na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creias em todo espírito, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, veja, se naquele período ali, no primeiro século ainda, se já estava acontecendo isso, o que garante que hoje nós não estamos vivendo no meio de uma massa tão grande de pessoas que estão deturpando a palavra do Senhor? Qual é a nossa responsabilidade? Muitas pessoas dizem assim: bom, ele que vai prestar conta com Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. Lembra dos bereanos que Paulo chegou lá? Eles provaram os espíritos que estavam ensinando a eles. Ou seja, eles foram examinar os ensinamentos de Paulo. E o que João está dizendo aqui é que nós devemos também examinar esses ensinamentos. Provar os espíritos. Provar essas pessoas que estão ensinando. Infelizmente, hoje, para nós chegarmos para alguém e dizer: olha, esse seu ensinamento aí não está de acordo com a palavra. As pessoas vão ser o quê? Disciplinadas. Você está desrespeitando a autoridade do Senhor? Como assim? A autoridade do homem, ela só vai até onde a palavra permite. O homem só tem que transmitir o que a palavra já deixou, já está escrito. Nós não temos nenhuma autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Né? Então, o outro texto aqui é 1 Pedro 4,11. Olha só, se alguém fale entregando os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede. Não vai criar, né? Não vai criar historinhas para tentar enrolar as pessoas, né? Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence agora o domínio para todo sempre. Amém. Então, veja só, se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos honrar o nosso Deus, nós precisamos ensinar aquilo que a Bíblia fala. Nós precisamos falar somente o que a Bíblia fala. Não tem por que ficar inventando. Nossa, eu vi uma pregação do rapaz falando sobre Davi e Golias. Ele disse que Davi, quando foi lutar com Golias, Davi pegou um pedaço de pau e, primeiramente, ele tacou na canela do Golias. Golias ficou assim um pouco caxingando, né, com aquele negócio ali. Ele aproveitou com a funda e jogou uma pedra na testa do Golias. Eu fico pensando, onde é que essas pessoas tiram essas histórias? E a plateia fica: amém, aleluia, glória a Deus. Como com uma mentira dessa? Olha só o que João, o Espírito Santo, ele fala aqui por intermédio dele. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Agora imagine como as pessoas querem ir para o céu sem Deus. Como as pessoas querem ir para o céu ensinando uma doutrina que não é de Cristo. E não somente não estão ensinando, mas nem permanecem na doutrina de Cristo. Então, todo aquele, ou seja, qualquer pessoa que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. É importante nós pensarmos nisso, porque nós queremos ir para a eternidade, nós também ensinamos pessoas. Com certeza, nós queremos que essas pessoas, elas também vá para a glória eterna. Né? Então, veja só, algumas advertências aqui
feita pelo Espírito Santo sobre o desvio, né? Deixa eu andar aqui para concluir essa lição. Em Atos, capítulo 20, né, Paulo estava ali retornando, e aí, lá de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, né? Capítulo 20, versículo 17, fala sobre isso. No decorrer da conversa dele, olha o que ele diz: cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, veja só, a igreja é de Deus, não é de ninguém, que, eu fundei a minha igreja, eu tenho a minha igreja, eu sou da igreja do fulano de tal. Não, se não é de Jesus. Aí ele continua dizendo aqui no 29. Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos a vós. Coisas perversas nesse texto não são palavras de baixo escalão. São palavras sobre Jesus, sobre o amor, sobre Deus. Porém, quando ele fala de palavras perversas, são ensinamentos que distorciam a doutrina do Senhor Jesus. E a ideia aqui é atrair pessoas para si. Falsos mestres se levantariam dentre a igreja. Os falsos mestres, eles não vêm de fora. Porque vindo de fora, todo mundo sabe quem são. Os falsos mestres, eles estão no meio da igreja. E aí começa a ganhar confiança de um, de outro, palavras lições, né? E aí vai atraindo. Quando pensar que não, ele tem um grupo bom, e aí divide aquele corpo para começar o seu próprio ministério. É o que mais. Então, veja só. Um outro ponto. Segundo Tessalonicenses, né, diz que, pois o mistério da iniquidade já opera. Esse mistério de iniquidade é exatamente a divisão. Já estava trabalhando, já estava, opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse mito a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. Então, as advertências sobre a apostasia, elas sempre foi dada pelo Espírito Santo bem no início. E o que detinha o mistério da iniquidade seria afastado, então o iníquo seria revelado e destruído pelo Senhor. Olha só que interessante no versículo 10, desse mesmo texto aqui, de Tessalonicenses, é que esse ministério, o propósito dele era enganar as pessoas. Mas não era qualquer pessoa. Eram aquelas pessoas que não tinham amor pela verdade do Senhor Jesus. A verdade do ensinamento dos apóstolos. Olha só o que diz aqui. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Você sabe o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante? O propósito da igreja ter evangelistas, ter pastores. Lembra que não existe, a igreja ela precisa primeiro ter os evangelistas, antes dos pastores. Porque os pastores, a igreja deve ser ensinada a escolher os seus pastores. E aí tem os pastores, os mestres, né? Qual é o propósito? Versículo 12. É aprimoramento dos santos. E lá no 16, para que eles possam crescer em unidade, né? Amando a verdade. Quando não há esse ensinamento, esse entendimento, e a igreja ela passa a não amar a verdade, como ensinada, então há uma possibilidade muito grande dela ser atraída pelo ministério da iniquidade. E aí, por não amarem a verdade e serem salvos, e aí ele vai continuar mostrando aqui no versículo 11 e 12. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja como é triste às vezes muitas pessoas, elas se deixam ser levadas por palavras bonitas,
mas de ensinamentos que estão tirando o foco do verdadeiro ensino deixado pelo Senhor e seguido pelos apóstolos. E aí, por mais que se tentam trazer essas pessoas, mas elas não têm amor pela verdade. E elas se deixam levar por aquilo, pela experiência, por A ou B, e terminam se enganando com aquilo que estão dentro daquilo. Então, veja só. Deus, ele entrega, né? No versículo 10 diz que ele, esse rico, ele enganaria os que não amam a verdade, e Deus, ele entrega a essas pessoas, não engano, né? E serão condenadas todas elas, por não amarem assim a verdade. Um outro ponto bem interessante, Paulo já advertiu aqui, falando a Timóteo, ele diz que o Espírito expressamente diz que nos tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É afastar-se da doutrina original, afastar do ensinamento do Senhor, do ensinamento dos apóstolos, dando ouvidos a espíritos enganadores. Lembra de João? Provai os espíritos. Então, quando nós estamos praticando algo de adoração hoje, que não foi ensinado pelos apóstolos, então é o ensinamento da mentira. E é isso que a gente precisa ter em mente. Doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Olha, esses homens aqui, eles não estão nos púlpitos, aqui na época de Timóteo, eles não estão aqui no púlpito dizendo que Jesus é mentiroso. Eles não estão dizendo que Jesus não é filho de Deus. Eles não estão falando nada disso, eles estão pregando tudo isso. Porém, no meio desse ensino, tem um desvio da doutrina original. Né? Então, eles se falam mentiras dentro das suas pregações. Né? E tem a sua própria consciência cauterizada. Eles nem se sentem mais mal que estão fazendo. Estão tão cauterizados, tão firmados naquilo, que para eles estão tudo bem. Né? Então, Paulo orienta aqui a Timóteo a ter cuidado com esse tipo de pessoas. Ainda no 2 Timóteo, ele vai falar aqui: conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta tempo, fora de tempo, atemoeste, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajudarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, que não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão à fábula. E é bem interessante que nós precisamos, né, olhando aqui para o texto de Números, nós precisamos ter a mesma atitude de fidelidade de Balaão, né, que abençoou nessas palavras. Ele diz assim: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Olha só que triste. Às vezes as pessoas se deixam levar porque recebem caro, porque recebem isso, aquilo, outro, e, sabe, e esquece de se voltar para o Senhor. Né? E aí não mantém aquela unidade que Deus realmente espera. Quando Paulo ele escreveu aqui aos irmãos da Galácia, né, ele falou o seguinte: estou admirado de que tão depressa estejais desertando, né? Desertando aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema.
contexto da carta aos Gálatas, eu já comentei um pouco sobre ela, eles não estavam mudando a fé em Jesus, não estavam mudando praticamente nada do que Paulo falou, a não ser acrescentando a circuncisão na vida dos cristãos. Então, quando se acrescenta qualquer que seja algo sobre o plano de salvação já revelado nas Escrituras, é isso que Paulo está falando, seja anátema. Não devemos, de maneira alguma, mudar o Evangelho de Cristo. De maneira alguma. A gente vai ficar nesse ponto aqui, certo? E aí, a gente vai continuar